Boa noite, excepcional noite de domingo, 24 de abril de 2022, início de uma nova semana, e vamos fazer a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulos 26 ao 28. E antes de iniciar a leitura, então a gente entrega a Deus essa leitura e pede a presença do Espírito Santo. Então, feche seus olhos e faz essa oração comigo, pedindo que o Espírito de Deus paire agora sobre nossa palavra, sobre nossa leitura, que é o entendimento, a compreensão, o discernimento das palavras venha do Senhor e não de nós, que possamos compreender com o coração, compreender com o Espírito Santo agindo em nós e não com o nosso entendimento humano. Que nessa leitura nós possamos aprender, crescer e praticar e transbordar, levar essa leitura para outras pessoas, a aprender e ensinar. Vamos pedir que o Senhor nos dê luz para que possamos ver tudo que está nas entrelinhas dessas palavras, tudo aquilo que o Senhor está dizendo para nós, no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso coração. Amém. Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar, e diziam: sobretudo, não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: Para que esse desperdício? Poderia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: Por que molestais essa mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobres vós tereis sempre convosco. A mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado esse evangelho, pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me e eu vos entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição,
Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos doravante, não bebereis mais desse fruto da vinha, até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois da minha ressurreição eu vos precederei na Galiléia. Pedro interveio: mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais serás. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta noite mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe, então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai está perto daqui. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espada e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que o beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre, e beijou-o. Disse-lhe Jesus: é então para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não possa invocar meu Pai, e ele não me enviará imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante de Caifás. Versículo 57, capítulo 26. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote.
entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: este homem disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Mas essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabaste de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela 2ª vez, negou com julgamento: e eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro, disseram: sim, tu és um daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro, então, começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. Neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Capítulo 27. Chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e o levaram ao governador Pilatos. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Essa é a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje Campo de Sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata pelo preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel, e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: és o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos: não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume que o governador soltasse a um preso a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer:
Nada faças a esse justo. Fui hoje atormentado por um sonho que lhe diz respeito. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou então a palavra. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam, seja crucificado. O governador tornou a perguntar, mas que mal ele fez? E gritavam ainda mais forte, seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse, sou inocente do sangue deste homem, e isto é lá convosco. E todo o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe o entregou para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe a na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Boa noite, Thomas. Boa noite, boa noite. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Isaac? Beleza. Tá com a palavra na mão? Não, acabei que estava falando com meu pai e minha mãe aqui. Eu vi ali o teu comentário, deixa eu pegar. Beleza. Deixa eu pegar uma cadeira, só um pouquinho. Eu estou lá no Mateus 27, versículo 28. Capítulo 27, versículo 28. Vou recomeçar ali no 27. Calma aí, Mateus 27. 26, 27. Não, 27, capítulo 27, versículo 27. Mateus. Jesus entregue a Pilatos. Isso. Tá, agora o número 27 também, né? Isso. Logo a seguir. Isso aí. Tá. Quer que eu comece? Você Vamos, começa? cada um lê um versículo aí. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. 28. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto
escarlate. Depois trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram a caniço e dali com ele na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. 32. Ao saírem, encontraram em um sirineu chamado Simeão, e quem abrigaram a carregarem a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isso é, lugar do crânio. Caveira. Deram a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre o meu manto lançaram a sorte. 36. E acendendo ali o guardavam por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: este é o Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. confio em Deus, pois venho livrá-lo agora. De fato, ele quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta, pulei. Próximo da hora dona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Eli. Imediatamente, um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou
na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se ele vem salvá-lo. Jesus, de novo, lançou um grande brado e entregou a alma. 51. Eis que o veio do santuário, se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fender-se às rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que viam, seguindo a Jesus, desde a Galileia, para servirem. Entre elas se achava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. 57. Caindo à terra, veio um homem rico de Arimateia, chamando José, que era também discípulo de Jesus. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco. Eu pulei uma parte. 58. Foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. E o depositou num sepulcro novo que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Achavam-se ali centenas em frente da sepultura, Maria Madalena e outras Marias. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. Disseram-se ao Senhor: lembramos-nos de que aqueles embusteiro enquanto viviam, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o terceiro dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E esta última impostura seria pior que a primeira. Dissesse-lhe a Pilatos: aí, tente uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Capítulo 28 agora.
No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas os anjos, dirigindo-se às mulheres, disseste: não tem mais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. 8. Elas se afastaram prontamente do túmulo com um certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas aproximaste, abraçaram-se aos pés e o adoraram. Disse-lhes Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. 11. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reuniram-se eles em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite aos discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. 15. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. A versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. E, quando ouviram, o ordenaram, mas alguns duvidaram. Final. Mas Não, Jesus, final não, agora 18. 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi.
Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Glórias a Deus. Isso foi Glórias a leitura, Deus. Amém. leitura de Mateus, né? E cada versículo aqui conta a história aí da caminhada de Jesus, né? E da morte e salvação que ele fez para nós na cruz. Mas eu acho que o último versículo aqui ele deve ficar para nós, né? Que ele mesmo falou: ensinai ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Então, essa missão é dada a nós, né? De ensinar, de evangelizar, de ensinar as outras pessoas a observar o que Jesus falou. E ele completou que ele está conosco todos os dias até o fim do mundo. Então, que nós não precisamos nos preocupar que ele está caminhando junto com a gente. Correto. Temos que agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus por essa leitura, pedir que nós possamos meditar, entender, compreender e praticar. Sim, dar seguimento e sabedoria da palavra, né? Isso aí. E ali no 18 ali, todos a autoridade, né, foi dada entre o céu e a terra, né? Então, ide, portanto, fazei discípulo, né? É um negócio, para mim, o final ali foi muito forte. Uma ordem, né? Ele é como uma ordem, ide. Né? Depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do E Pai. Então, batizai, né? o que né? Uma coisa que a gente tem que ter presente, assim, ó, se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, se nós cremos que Ele veio ao mundo, veio, né? Nós temos que entender essa ordem, né? Entender que Ele veio e Ele nos deixou essa ordem. Nós não podemos aceitar Jesus e achar, não é para mim essa ordem. Não é para mim a ordem de evangelizar, de evangelizar, não. No momento que a gente aceitou Jesus, que a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, e ali está escrito que, no 18, como tu leu, toda autoridade foi dada no céu e na terra. No céu pelo Pai, na terra sobre todos os homens. Então, com essa autoridade, ele diz: e depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é só ensinar, mas ensinar ao ponto de batizar, de convertê-las, de fazer com que elas aceitem Jesus, se arrependam do seu pecado, desçam as águas, né, e sejam batizadas. Então, é forte, né? Nós não podemos ficar quietos. Não podemos E ficar estou quietos. convosco em todos os dias, até a consumação. Foi o que você tinha dito no comecinho ali, né? Sim. Então, nós não tem que questionar, entendeu? Ele é, né? Não tem o que questionar. Temos que só assumir, obedecer, assumir uma posição e obedecer, né? Sim. Levar Jesus, levar ele, o evangelho às pessoas e batizá-las, né? Isso Realmente mesmo. batizá-las, ensinai. Não é só quem está em casa, não é só quem é menor que a gente, não é só quem nos ama, não é só nossos filhos, mas ensinai a todas as nações. Está escrito? Sim. Escrito por Mateus aqui. Então, te louvamos, Pai, te glorificamos por essas palavras. Amém. Te pedimos que o Senhor derrame sobre nós esse entendimento, essa sabedoria e a energia que Amém. precisamos, a unção do Espírito Santo,
a luz do Espírito Santo para que possamos transbordar na vida das pessoas, que Ele nos mostre os caminhos, nos mostre as pessoas a serem evangelizadas, que Ele traga as pessoas até nós, ou nos leve até as pessoas que precisam realmente ouvir as palavras do Senhor. Que o Espírito Santo esteja à nossa frente, abrindo os caminhos, né? E que possamos, né, ser como Jesus, seguir o caminho de Jesus, a verdade e a vida, né? Corretamente. E assim também estaremos evangelizando as pessoas, vendo o nosso modelo, nosso agir como modelo, nosso lifestyle como modelo de Jesus. Corretamente. Damos glórias a Deus e Glória a Deus. amanhã à noite vamos ler, a partir das 21 horas, continuar a leitura da palavra. Ainda não sabemos qual vai ser a palavra que nós vamos ler amanhã, mas já fica convidado, eu vou salvar essa gravação aqui no YouTube. Então, quem vê, curte, se inscreve no canal e compartilha. Ok? Valeu, General Isaac, estamos aí. Estamos aí, General Thomas, e mais uma semana aí. Bora evangelizar. Valeu, uma ótima noite, uma ótima semana aí. E vamos se preparar aí para o encontro dos QGR. Amanhã à noite tem um encontro geral dos QGR às 20 horas com o Pablo, online. Show de bola. Vamos lá, vamos para cima. Valeu, um abração. Valeu, um abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Fique com Deus.